Então, hoje nós vamos ter o prazer de conversar um pouquinho sobre cardápios escolares, a atuação do nutricionista nessa área. Então, a nossa proposta essa semana justamente foi dar um panorama sobre outras áreas de atuação em comemoração ao dia da nossa profissão, que é dia 31 de agosto, próxima segunda-feira. E eu já vou convidar a Andréia aqui para entrar ao vivo com a gente. Não vamos perder tempo. Então, essa semana a gente tem feito aí uma série de encontros entre lives e webinar. Oi, Andréia. Oi, tudo bem? Tudo Tudo jóia. ótimo. E hoje Mais um mais dia, mais uma vez com vocês. muito bom. A gente já fez outra live, né, em uma outra ocasião aqui com a Andréia. Foi muito produtivo e com certeza o pessoal vai aproveitar bastante de hoje também. E quem não estiver ao vivo aqui com a gente agora, certamente depois vai procurar para assistir. Então, tenho certeza que vai ser muito bom. E hoje, pessoal, só para a gente dar início, né? A Andrea vai conversar um pouquinho com a gente sobre a vivência dela em relação a esse tema, né? A gente vai falar, ela vai falar, né? Que eu tô aqui também hoje de espectadora, tô aqui só para fazer um intermédio sobre planejamento dos cardápios para escolas, a questão da diversidade de públicos que é atendido dentro de uma escola, o que a gente faz, né, quando a gente tem uma condição diferenciada, uma necessidade diferenciada, como a estrutura, né, da escola, da cozinha da escola, influencia na elaboração desse cardápio e sobre questões de equilíbrio, enfim, Andréia, eu vou deixar você à vontade se apresentar, falar com o pessoal. Eu tô aqui também só assistindo, junto com todo mundo que está comentando. E aí eu vou aproveitar, Janaína, para agradecer o convite da Nutrive mais uma vez, é, em comemoração ao Dia do Nutricionista e dizer que é muito orgulho, eu acho que para vocês e para mim também, comemorar esse dia com tantas palestras bacanas que vocês estão fazendo, com temas diversificados, variados. Isso é bem interessante também mostrar que a nutrição ela tem áreas diferentes, né, atuações diferentes. E isso é bem bacana mostrar para o pessoal que nutricionista não está limitado a fazer dieta, né? Isso aí. Também faz parte, mas não é limitação do nutricionista fazer dieta. Tem tanta coisa, tanto trabalho bacana que o nutricionista participa, né? E isso tá sendo bem legal que a Nutriv está fazendo. Então, para falar de cardápio escolar, né, é um assunto que tem. É, é um tema que tem bastante assunto para dizer, até porque hoje em dia as crianças estão indo cada vez mais cedo para a escola, né? Há uns anos atrás não era assim. Sempre tinha algum parente, ou as próprias mães cuidavam durante um período né, dos seus filhos. Mas agora não, com a necessidade de todo mundo ir para o mercado de trabalho, as crianças estão cada vez mais cedo indo para a escola. E a necessidade, a importância do nutricionista dentro de uma escola também está cada dia sendo mais prioritária. Né? Hoje eu até desconheço alguma escola, creche escola, que não tenha nutricionista. Né? Porque assim, é de tamanha importância que está sendo hoje, né? As crianças ficam na escola quase o dia inteiro, praticamente o dia inteiro, mais na escola do que dentro de casa. Então, as crianças fazem de 4 a 5 refeições por dia na escola, né? Então, são todas as refeições praticamente na escola, desde o café da manhã, da colação até o jantar. Né? Em casa é realmente só no final de semana. Então, para começar, eu queria realmente reforçar se tem hoje assistindo a gente aqui educadores ou representantes de escola, reforçar a importância do nutricionista nesse papel né, da escola, que também acaba sendo de grande importância da escola. Né? A escola não é só a questão do ensino, da didática, né? A escola hoje está muito além disso. E a nutrição faz parte desse ensino também, né? Educar nutricionalmente as crianças, eu acho que é extremamente importante hoje. Então, assim, o nutricionista ele está lá na escola para atender as necessidades dos alunos
E tudo começa, né, desde do planejamento do cardápio, conhecer as crianças, do planejamento do cardápio, aquisição desse material, né, aquisição das compras, a preparação desse alimento até a distribuição dele, né? Tudo isso é um processo. E aí, dentro desse planejamento, a gente tem, em primeiro lugar, a clientela, né? Quem é o cliente que eu estou atendendo? Qual é o cliente dessa escola? A gente tem muitas escolas que hoje começam com berçário, né? É creche, escola. Então, as crianças com normalmente 4, 5 meses já são aceitas na escola. Então, muitas nem começaram a introdução alimentar, né? Isso está sendo cada vez mais normal. Nem iniciaram a introdução alimentar, mas a necessidade de deixar essa criança na escola está sendo cada vez maior, por conta dos dois, né? Do pai e da mãe terem que trabalhar na rua. E aqui no nosso país, a licença maternidade continua sendo muito pequena, né? Isso é uma luta que eu acho que vai durar ainda um pouco mais, mas então a necessidade começa desde o bebezinho. Quem é esse público? Quem é essa clientela? Fala. Isso que me faz, assim, despertar essa curiosidade de você que tem a prática e tudo, quantos cardápios rodam, vamos dizer assim, funcionam ao mesmo tempo numa escola? Porque a gente tem desde os bebês, né, muito pequenininhos, até crianças em idades maiores. E aí, na prática, como é que fica isso? A primeira coisa que a nutricionista tem que identificar é quem é essa clientela. Se essa clientela começa desde o berçário e vai até o ensino médio, né? Muitas turmas, elas não têm continuidade de período integral. Normalmente as escolas, elas ficam em período integral até o 5º ano do ensino fundamental. Fundamental. Agora deu uma mudada na nomenclatura, às vezes eu me perco. Então, até o 5º ano do ensino fundamental. Então, ela precisa identificar. Identificado, ela tem que dividir esse cardápio de acordo com a faixa etária. Então, normalmente, quando é berçário, tem berçário, o ensino, a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, os cardápios, eles variam de 2 a 3 diferentes. Sempre vai ter que ter o cardápio do berçário, que é o cardápio da introdução alimentar, que varia até 2 anos. Eu até anotei aqui, já de 0 a 2 anos. Anotei as faixas etárias, porque esse negócio muda às vezes. A educação infantil vai de 3 a 5 anos. E a partir de 6 anos, a criança já come a alimentação normal. Tá? Então, vai variar dependendo da escola. Depende do funcionamento da escola. Então, de 0 a 2 anos, tem que ter uma diferenciação para esse berçário. Não só na qualidade que eu quero dizer, no tipo de preparação, como na textura também, né? Então, no berçário, tem que ser um cardápio diferente. E outra dúvida, assim, muito, acho que todo mundo se pergunta, assim, a gente precisa necessariamente utilizar os mesmos ingredientes para todos os cardápios? Então, por exemplo, se eu tenho uma abóbora, eu vou fazer ela de um jeito para o berçário, uma outra forma de preparo para o cardápio dos maiores. Na prática, a gente usa desse artifício ou não? Dá para fazer tudo diferente? Como é que é isso no dia a dia? Isso também vai depender da estrutura física da cozinha da escola, né? Estrutura física de cozinha é fundamental para o planejamento de cardápio. Se eu tenho uma estrutura física e mão de obra também, né? Estrutura física e mão de obra para ter um cardápio bem variado, bem diferenciado, ótimo. Mas se eu não tenho, eu tenho que otimizar isso, né? Então vamos lá. Se eu tenho uma cozinha pequena, com 2 a 3 funcionários trabalhando, eu tenho que pegar um item, vamos lá, o exemplo que você deu, abóbora. Eu vou fazer um purê de abóbora para o berçário e uma abóbora com carne para os bebês. É a mesma abóbora com preparação diferente. Voltou? Voltei. Voltou. Essa Voltamos. falha técnica de internet sempre pega a gente de surpresa. Acontece. E aí você estava comentando sobre, então, a possibilidade de variar os preparos conforme a idade, né, dos cardápios.
Conforme a faixa etária, esse cardápio pode ser um tipo de alimento com 2 ou 3 tipos de preparação, não há problema nenhum. Uma carne, por exemplo, pode ser uma carne desfiadinha para os bebês e uma outra carne em cubos para os maiores. A mesma carne, só com 2 tipos de preparação diferentes. Isso é muito possível e deve ser feito se a cozinha da escola não tem uma estrutura tão ampla, né? Mas há uma necessidade de fazer isso. Isso é muito possível, né? A infraestrutura da escola, ela faz muita diferença no planejamento do cardápio, né? A nutricionista precisa desse suporte de estoque, espaço físico, isso tudo faz muita diferença no planejamento na hora de preparar o cardápio. Uma outra coisa, um outro ponto importante é a nutricionista seguir a safra, né? O que está sendo mais. Quais são os alimentos da época? Utilizar os alimentos da época também vai facilitar muito no planejamento desse cardápio. Se você começar a planejar com alimentos que não são difíceis de serem encontrados, vai dificultar muito o preparo, a execução, né? A compra, o preparo desses alimentos. Isso que eu ia comentar. Isso, inclusive, impacta demais no preço, né? No nosso custo, porque, inevitavelmente, né, a gente fala sobre os aspectos sensoriais, qualidade nutricional, mas a gente trabalhar com essa sazonalidade também impacta demais no preço, né? No custo. Exatamente, exatamente. E custo é um ponto que ninguém quer perder, né? Custo é algo que a gente precisa realmente dar importância para isso, para a gente não ter desperdício de dinheiro, dinheiro mesmo, dinheiro físico, e desperdício de matéria-prima, que no final das contas é dinheiro também, né? Um outro ponto, Janaína, muito interessante também, que às vezes acaba sendo despercebido, é que dentro dessa clientela existem alunos com necessidades nutricionais especiais, né? Crianças com alergias alimentares, intolerâncias ou algum outro tipo de necessidade nutricional especial. Chamar a atenção para esse ponto é muito importante, né? Essas crianças que têm necessidades nutricionais diferenciadas precisam estar destacados na cozinha, né? Precisam estar em destaque para a cozinha e para o refeitório, para as auxiliares ou professoras que vão oferecer essa comida. Isso é muito importante. Alergia alimentar é coisa muito séria, é um assunto muito sério. E está cada vez mais em evidência, né? Então, a gente tem que dar atenção para isso. Inclusive, quando a gente fala de alergia alimentar, né, levando mais um pouco para minha, puxando sardinha para o meu lado, né, para o lado da segurança de alimentos, hoje a gente também fala muito sobre gestão de alergênicos, né, em cozinhas, em serviços de alimentação de uma maneira geral, né. Hoje não dá simplesmente para a gente virar e falar, ah, olha só, eu comprei esse pão sem glúten aqui, né, mas se eu coloco, onde eu estou colocando esse pão sem glúten? Onde eu estou armazenando? Né? Eu estou manipulando na mesma bancada que eu coloco o pão comum e vai muito além. Não pode haver contaminação cruzada, né? Porque senão não foi eficaz, essa compra não foi eficaz, essa diferenciação não foi eficaz. E na escola isso também é muito importante. É um exemplo assim, bem bobo, né? Mas assim, a gente sabe que a gestão de alergênicos ela vai muito além, né, dessa questão do armazenar ou do manipular na mesma bancada, né? É um assunto aí que renderia uma tarde inteira de conversa, porque é muito assunto. Exatamente. Não, falar sobre alergia realmente, mas destacar esse ponto na questão de cardápios escolares é importante. Estar em destaque na cozinha para quem vai preparar, e essa pessoa ou essas pessoas que vão preparar precisam estar devidamente treinadas. Elas precisam saber que há crianças, há possibilidade, ou há crianças que precisam ser de alimentação cuidadosa, especial, para que essa não tenha contaminação cruzada, né? Até porque a gente não pode diferenciar essa criança, não pode tratar essa criança diferente. A criança tem que ser tratada igual, mas a alimentação tem que ser diferenciada, porque é um assunto muito sério, né? Então, esse também é um outro ponto a ser tratado no planejamento de cardápio.
né? O outro ponto importante também, interessante, é a cultura, né? Então, assim, parece tão... Parece que passa nas escolas, cardápios de escola do Nordeste, do Norte, você encontra alimentos típicos de lá. E você fala, gente, mas aqui, como é que consegue tomar isso, comer isso no café da manhã? Mas é super comum. Então, dar atenção, né? Respeitar a cultura da região também é muito importante para o cardápio. Acho que a Tem gente alguém? tem algumas perguntas anteriores também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui mais no início, para a gente não deixar ninguém para trás. Deixa eu ver aqui. Ih, a gente, eu acho que a Andrea travou de novo. Mas deixa eu pegar as perguntas aqui do início. Voltou? Voltou. A Ana Carolina está perguntando sobre a aceitação, mas eu vou falar mais para o finalzinho, tá aqui anotado. Verdade, está na listinha de dúvidas que a gente fez aqui uma prévia das dúvidas. A Andrea, para mim, travou de novo. Voltou? Tá me ouvindo? Diana, tá me ouvindo? Agora tô. Ah, então tá bom. A Marcela Caroline, ela perguntou que ela disse que ela é recém-formada e perguntou como ingressar no mercado, nessa área de atendimento. Então, essa área de atendimento, você tem que. Vou falar como eu fiz, tá? Na época, alguns anos atrás. Eu fui ligando para as escolas. Eu ligava, eu pegava mesmo o telefone, ou batia na porta da escola e perguntava: tudo bem, vocês têm nutricionista? Meu nome é André, eu sou nutricionista. Eu fazia um currículo estruturado para essa área, né? Mostrando que tinha experiência, cursos, enfim, atuação nessa área. E fui ligando mesmo. Fui ligando, perguntando, até porque agora, como eu falei no início da live, eu desconheço alguma escola que não tenha nutricionista, por tamanha importância hoje, até porque, Janaína, virou, os próprios pais exigem isso, né? A primeira coisa que Sim, pergunta normalmente é: tem nutricionista na escola? Hoje sim. em dia, a escola. Principalmente quando são turmas integrais, né? Exatamente. A escola hoje não virou um mero local que você deixa o seu filho para estudar português e matemática. Dando um exemplo, né? As crianças fazem atividades extras na escola, aula de música, e a nutrição faz parte também desse processo, né? A criança fica o tempo todo na escola, a maioria delas. Então, Marcela, tem que ir perguntando mesmo. Se você tiver alguém que conhece, perguntar, liga para as escolas, pega e-mail, manda e-mail, pergunta. Essa é uma forma interessante de ingressar nesse mercado. E caso não tenha experiência prática ainda, acho que no mercado de trabalho, né, por ser recém-formada, se tiver cursos, se tiver alguma qualificação anterior, né, partir para esse caminho também, de mostrar as suas qualificações, né, isso para qualquer área. Exatamente. Então, deixa eu ver aqui onde eu parei. Eu falei sobre a sazonalidade, alimentos regionais, né? Respeitar a cultura. Eu acho que tinha outra pergunta aqui também antes, do Guilherme, Antes, até meu aluno. Não podemos deixar passar essa. Ele perguntou: já aconteceu de alguma escola em que você trabalha ter tido algum problema com um aluno passando mal por causa de alergia? por causa de alergia, não. Aliás, nem por conta de outro motivo. Até Graças a porque, exatamente, puxando o lado segurança de da alimentos. segurança de alimentos, graças a Deus eu nunca passei por algum momento desse de crianças, né, passando mal por comida que estava contaminada, algum outro motivo. Até porque não é porque é escola que tem que ter tratamento, que tem que esquecer esse lado, muito pelo contrário. Tá, cozinha, trabalha com alimento, trabalha com coletividade, tem que ter segurança de alimentos, né? E Mas é um por conta público de mais alimento, sensível também, né? Porque são crianças. exatamente.
bebês, crianças. Nas cozinhas nas escolas onde eu trabalhava, eu sempre fiz muito destaque em relação à alergia, a crianças com alergia, né? Colocava o nome do aluno, a série, né? A turminha, quais eram os alimentos proibidos, mas tudo em grande destaque, e falava duas vezes com a pessoa, né? Com a cozinheira, e com a professora, com os auxiliares, para ficar bem marcado mesmo. E graças a Deus, nunca aconteceu. Porém, é muito importante realmente, é um assunto que precisa ser tratado com muito cuidado dentro da escola. Isso, Marcela, é porta a porta mesmo, né? É você buscar conhecimento nessa área e para poder transmitir esse conhecimento para as escolas também, tá? E que mais? Vamos seguir Ah, aí o nosso script. vamos seguindo o nosso roteiro. Eu falei sobre os pais, que hoje eles exigem realmente, se preocupam com o nutricionista dentro da escola, justamente porque eles deixam os seus filhos, a maior parte do tempo da escola, fazendo todas as refeições. Então, eles querem realmente saber que tipo de comida, que tipo de refeição, que tipo de alimento está sendo oferecido para o seu filho, principalmente com bebês, porque a comunicação entre o bebê, o pai e a mãe não é clara ainda, né? O bebê não vai chegar em casa falando, ó, mãe, eu comi tal coisa. Então, a mãe e o pai, eles querem essa proximidade com a escola e com o nutricionista bem mais perto, né? Bem mais próximo. Saber mesmo, entender qual é o cardápio, que alimento, com que frequência vocês oferecem tal coisa. Então, é importante a escola disponibilizar esse cardápio, né, para os pais, ou no próprio site, ou na agenda escolar, mas esse cardápio tem que estar disponibilizado, ou semanalmente ou mensalmente, né? Aí É. vai a critério da escola. Essa era uma outra questão também que eu queria perguntar, né? Como eu falei pro pessoal no início, hoje eu tô uma espectadora aqui junto com vocês. Em relação a essa relação com os pais dos alunos, o nutricionista que atua nessa área de cardápios escolares, que atua dando essa assistência à escola, costuma se reunir presencialmente com esses pais, claro, fora Covid-19, né? Mas há essa rotina de fazer reunião, de conversar, tem essa troca direta ou é só mesmo um intermédio da escola entre os pais e o nutricionista? Como é que funciona isso no dia a dia? Então, é muito importante o contato. O primeiro contato, que eu falo, o primeiro contato é quando a criança entra na escola, é um aluno novo, a nutricionista ou o nutricionista, ele precisa ter esse contato com os pais para entender quem é essa criança, como que essa criança se alimenta, se tem alguma dificuldade alimentar, se tem alguma alergia, todas as características dessa criança. E aí o nutricionista ele vai explicar como que funcionam as refeições na escola. Os encontros periódicos, eles também são importantes. A escola precisa disponibilizar reuniões periódicas com o nutricionista e os pais. Isso vai acontecer ou coletivamente ou individualmente. Isso aí vai variar também de funcionamento, do funcionamento de cada escola, né? Vou falar a minha experiência com escolas que também eu sempre trabalhei com berçário, né? Principalmente quando era berçário. Entrou criança do berçário, a escola já sabia que tinha que me sinalizar e marcar uma reunião antes da criança entrar. Então, antes desse bebê começar no berçário, eu já tinha uma reunião, uma prévia reunião com os pais para entender tudo sobre aquele bebê. Porque muitos bebês, nos locais que eu trabalhei, alguns bebês ainda estavam em amamentação exclusiva. Não tinham começado nem a introdução alimentar. Então, a própria mãe, levava o leite, e isso é super possível dentro dos padrões de qualidade, né? A gente precisa saber como é que a mãe está tirando esse leite, como que ela está armazenando, como é que esse leite vai ser armazenado na escola e ofertado para a criança, para o bebê. Então, tudo isso são detalhes importantes a serem citados também, a serem vistos no momento da entrevista com os pais. Então, eu sempre tive sempre fiz questão de ter esse contato. Eu precisava entender quem era aquele bebê que estava entrando.
para eu entender e passar isso para as auxiliares que estavam cuidando do bebê, as professoras que estavam cuidando desse bebê e para a cozinha, né? Isso é muito importante. O contato dos pais com o contato do nutricionista com os pais é muito importante. A escola tem que dar essa abertura. É E dá esse importante ter essa suporte abertura. também, né? É o que você falou, muito bom. Quando você já tem esquematizado e a escola já sabe que tem que se sinalizar, né? Isso é essencial, acredito eu. Muito mais abertura para o profissional de nutrição trabalhar. Trabalhar, que eu digo assim, aplicar mais tarefas, aplicar mais ações em relação a principalmente educação alimentar. E aí, pegando esse gancho de educação alimentar, é um outro ponto que também faz muita diferença, porque o nutricionista não está lá na escola só para elaborar um cardápio, entregar para a cozinha, alguém comprar e preparar, né? O nutricionista também tem muita importância nas ações de educação nutricional com essas crianças na escola. E como faz diferença? Como faz diferença? Na verdade, só que voltando um pouco na minha história profissional, ela sabe que eu sempre trabalhei na área de segurança de alimentos também, segurança, né, dos alimentos. E quando eu comecei a entrar a trabalhar em escola, Eu também te perdi, acho que eu só tô ouvindo sua voz. Espera aí. Agora voltou, voltou. Vamos lá. Quando você começou a trabalhar na escola, aí travou para mim. então, quando eu comecei a trabalhar em escola, é que eu me apaixonei realmente porque eu vi a diferença que o trabalho nutricional, que o trabalho de educação nutricional faz numa criança. A ponto de pegar criança que não comia nada. Sabe o que entrava na escola, não comia nada, ficava meio período, não comia nada. E a partir do trabalho de educação nutricional, porque a escola deu abertura também, é incrível, assim, a mudança que faz o trabalho de educação nutricional numa escola, né? Então, assim, é muito importante isso também. Os pais preocupados, obviamente, os pais se importando com essa educação nutricional, que também deve ser continuada em casa, porque vamos ser muito sinceros aqui. Não vai adiantar a escola fazer trabalho de educação nutricional, ter um cardápio lindo, super nutritivo, se em casa não tem nada disso, tá? Não sintam isso, não levem isso como puxão de orelha, gente. Mas levem isso como realmente algo que tem que ser feito. Não é? Não adianta. É como o médico que passa uma medicação para você, ó, você vai tomar essa medicação. Aí você chega em casa e não toma. Não vai adiantar, né? É Então, assim, continuar. a escola e os pais precisam estar juntos nessa parceria. Precisa ser uma parceria escola-casa, né? Na questão da educação nutricional, né? Da educação alimentar. Deixa eu só fazer falar sobre um comentário aqui que a Marisol Leal fez. Ó. Fico feliz em ouvir de uma profissional da área de nutrição falar que as escolas estão tendo essa preocupação em ter um nutricionista. Sim, porque as escolas já perceberam que isso já entrou. Não, antes o cardápio era um detalhe. O cardápio É. é um detalhe. A criança está lá, ela come, hora... tem criança que fica o dia inteiro, tem criança que não fica. Hoje não é mais um detalhe. Hoje faz diferença, né? Criança fica o dia inteiro na escola. Então, essa alimentação precisa de atenção especial, né? E aí a Como gente assim? vê, então, pelo que você falou, assim, que a educação nutricional, né, as atividades de educação nutricional, então, como a Ana acho que perguntou lá no iniciozinho, ela está diretamente Foi, verdade. relacionado à aceitação, né? Se a gente Exatamente. quer trabalhar a questão da aceitação, a gente precisa traçar estratégias para a educação nutricional desse público, né, que a gente está atendendo, que no caso são os alunos. Exatamente. A aceitação do cardápio, ela também pode ser avaliada pelo nutricionista, né? O nutricionista que está lá naquela escola.
percebe isso é muito, a comunicação interna também é muito importante, né? Quem é que oferta essa alimentação para as crianças? Normalmente são as professoras, as auxiliares, né? É importante que elas também sejam treinadas para incentivar essa boa alimentação, né? Então, normalmente a gente pede um feedback, um retorno das auxiliares, das professoras em relação a isso. Como é que tá? As crianças estão aceitando? Não estão? Olha, isso é fundamental. Olha, elas aceitam. Essa coisa aqui todo mundo deixa. Esse alimento aqui as crianças não gostam muito. E aí pode ser feita uma avaliação dessa aceitação. Como que pode ser feito isso? Para crianças menores, eu já fiz isso. Carinhas, né? A carinha que não tá triste, a carinha que. E aí elas pintam. É claro que a gente não vai fazer isso com berçário, né? Berçário não vai fazer. Mas as crianças que têm já um bom entendimento, elas conseguem pintar a carinha. Ah, como é que estava a comidinha hoje? Aí a criança pinta o rostinho feliz ou o rostinho que estava mais ou menos. E a outra questão é avaliar crianças que rejeitam muitas vezes os alimentos. Porque pode ser que as crianças, em um dia ali, uma preparação não agradou e aconteça. Normal, isso acontece. Agora, quando há uma, duas crianças que rejeitam muitas vezes os alimentos, essa criança precisa ser avaliada, né? Aí é a hora de chamar os pais, ter contato com os pais, perguntar, enfim, fazer aquela avaliação toda desta ou duas, três crianças que estão rejeitando muitas vezes os alimentos, né? Uma outra questão na hora da aceitação é fazer preparações diferentes. Por que não? Por que que tem que ser um espinafre refogado jogado lá no prato da criança? Não vai comer. Ou A vai gente não comer? gosta, né? Por que que a criança tem que gostar? A gente, adulto, enjoa da comida. O adulto enjoa. Então, se toda vez a gente precisa reinventar, a mesma coisa que eu passo no consultório para as mães, tem que ser feito na escola, né? Preparações diferentes, criar. E isso, óbvio, Janaína, voltando lá no ponto do início, vai depender da estrutura, né, física, Sim. da mão e tudo dentro do que você consegue fazer ali. Se você não consegue fazer um cardápio mirabolante, tudo bem, não tem problema. Faça o que der, mas tem que ser bem feito. Agora, se você consegue fazer um cardápio super mirabolante, ótimo, melhor ainda. Então, em vez de jogar o espinafre lá jogado no prato da criança só refogado, por que não um omelete de espinafre? Um arroz com espinafre picadinho, uma panqueca de espinafre? Tem tanta coisa que dá para fazer, é só usar a criatividade, né? Então, a aceitação do cardápio, ela precisa ser avaliada frequentemente, né? É, acho que ela caiu, né? Mas como ela estava falando sobre essa questão da aceitação, puxando um pouquinho para o meu lado, né, da segurança de alimentos, até nós em restaurantes comerciais, ou seja lá, qual tipo, a gente faz essa avaliação e em escolas não pode ser diferente. E chamando o André aqui de novo, gente. E o papo tá tão bom, tá fluindo e a internet não tá ajudando. Tá bom, né, Sam? A Sam comentou, tá bom mesmo. É que é gostoso, assim, quando a gente conversa, né? Não só trazer para vocês o tema em si, né? Mas um bate-papo, mostrar a experiência prática, isso é muito bom. Nesse tema, Samia colocou aqui pra gente, né? Ouvir pessoas que têm expertise na área e compartilhar é sempre gratificante, com certeza. Sempre, Samia. É muito bacana. É muito legal. Por isso a gente tem essa proposta, né, essa semana aqui na Nutriv. A gente preparou com muito carinho essa semana de comemoração ao Dia do Nutricionista e a nossa proposta foi justamente essa, trazer profissionais de áreas diferentes, né, que não só a nossa área de atuação, mas para conversar um pouquinho com todos nós a respeito dos desafios do dia a dia, né? Isso traz um ganho imenso, com certeza. É muito importante. Mas, gente, a minha foto não aparece, só a minha voz. Pois é. Não sei o que acontece. Wi-Fi ou tá fora do Wi-Fi? Ah, Ah, voltou. foi, foi. Voltou. Voltou. Vamos lá. Me perdi.
Onde a gente tá? Ah, a gente estava falando da aceitação. Isso. É. Tem um outro ponto importante também, Jana, que quando eu falo que tem que ter parceria dos pais com a escola, que uma reunião com os pais e o nutricionista é muito importante. Tem crianças que têm hábitos alimentares muito ruins. E aí, quando chegam e quando vão para a escola e permanecem na escola em período integral, lá eu como outra coisa, né? Aqui eu posso, aqui eu não posso, fica fazendo diferença dos lugares, né? Uma outra coisa importante que a gente tinha até falado, mas acho que passou despercebido aqui no outro assunto, que é a frequência de alguns E alimentos Andréia, o no pessoal tá cardápio. falando que tá sem som. O pessoal tá falando que tá sem som. Um ponto que acabou passando despercebido, que é a frequência de alguns alimentos no cardápio das crianças, né? Muitas crianças já chegam é, com alguns hábitos alimentares de casa e acabam perguntando na escola: ah, mas não, por exemplo, não tem aquele docinho, não, tia? Mas tia, não tem um picolé, um brigadeiro, um pudim para a gente comer? Não voltou? Nem o meu? Eu tô ouvindo bem. Ah, Ah, agora sim, tá voltou. bom. Vamos lá. Esse delay é um problema, né? Então, assim, não é proibido colocar doce no cardápio das crianças. Obviamente, Isso é uma dúvida minha, porque assim, como, como fazer, né, esse equilíbrio? Deixa eu tentar chamar ela de novo. Ah, meu Deus, agora ela tem que falar sobre como equilibrar essa questão do doce, da fruta, da sobremesa. Agora eu fiquei curiosa. Tá tão bom, a gente tem que terminar esse assunto. Voltou. Vamos lá, a gente tem que falei com o pessoal que eu tô indo e voltando. eu falei pro pessoal, agora a gente tem que saber como é que faz para equilibrar o doce no cardápio das escolas, por favor. Um doce equilibrado, claro que pode, né? Por que não um doce equilibrado? Existem inúmeras receitas aí, inúmeras possibilidades de fazer um doce equilibrado. Altos suspensos. Então é possível, claro que é possível. Por que não dar aquele agradinho para as crianças, né? E outra, uma coisa muito importante e interessante na educação nutricional das crianças, podem e são, devem, podem e são gostosos também. Se a gente mostra que só o doce, só o chocolate, só a besteira é gostosa, eles vão comer. E aí é o que a Andrea estava comentando, né? Acredito que eu possa até dar continuidade no assunto. Além da gente mostrar é, que não é tão proibido assim a gente oferecer, né? A gente precisa mostrar que o saudável também é gostoso. Acho que é isso que a Andrea estava falando pra gente quando caiu. Você tá no Wi-Fi, tá fora do Wi-Fi, como é que você tá aí? Tô fora do Wi-Fi. Quer tirar pra ver se melhora? Não, eu já tirei o Wi-Fi. Ah, tirou? Ah, então tá. Tirei há muito tempo. A gente ouviu até, eu acho que todo mundo, acho que ouviu até onde eu ouvi também, que você estava falando que além da gente abrir essas exceções para o doce e tudo mais, mas a gente também mostrar que o saudável também é gostoso, né? Para a criança não ter a ideia de que só a chamada Exatamente. A gente tem porcaria, que né, é gostosa. Exatamente. E por que não fazer preparações doces mais puxada para o saudável? Não precisa ser um doce tão caprichado no açúcar, né? Pode ser um doce puxado mais para o lado saudável. Por que não? E mostrar isso para as crianças também é importante. Agora, tem também a atenção para alguns alimentos. Frituras demais no cardápio não é indicado. Bebidas açucaradas não é indicado. Alimentos nutricionalmente vazios, a gente precisa ter atenção a isso, né? Bebidas lácteas demais, né? Com muitas bebidas lácteas. Então, tudo isso é importante ter atenção também. Agora, um assunto que dá pano para manga, que não dá para a gente falar aqui agora, é cantina. Isso é assunto para outros que já puxam para o lado saudável, mas ainda é muito raro. Falando por experiência própria de nutricionista e de mãe. A maioria das cantinas servem comidas, vamos lá, português claro, porcarias. Refrigerantes, salgadinhos
calóricos, salgados demais, doces, balas, e tá ali na frente da criança. Crianças pequenininhas, você tem controle sobre isso, né? A gente controla os filhos pequenos, mas crianças maiores, você imagina, tá lá com dinheiro, com a mesada, aquele dinheirinho que ganhou, vai comprar. Não tem como controlar isso, é muito difícil. Tem conversa, base de conversa, mas é muito. E, gente, caiu de novo. Realmente, como alguém falou, né? Momento de suspense. É só a gente entrar num assunto mais polêmico que a conexão dá até. A conexão até fica doida quando a gente começa a falar de algo mais polêmico. Deixa eu tentar novamente aqui chamar a Andrea, né? Pelo menos pra gente finalizar o assunto. Realmente hoje a internet não tá ajudando muita gente, né? Mas isso é bom que deixa pra gente continuar essa conversa em outra live. Vamos ver se a gente consegue retornar. Voltou, Andrea? Aí eu tava falando aqui com o pessoal que quando a gente entra no assunto polêmico, a internet dá até uma rateada, né? Começou a falar de cantina. Deixa eu tentar de novo. Mas, gente, rende mesmo, sabia? Esse tema de cardápios escolares, nutrição na escola e a importância do nutricionista nesse papel, né? Que é a nossa maior intenção essa semana, é falar sobre a atuação do nutricionista, né, nesses ambientes. É muito assunto, rende muito assunto. Tô chamando aqui a Andrea novamente para ver se a gente consegue finalizar. Pois é, muito te interessa, Mônica. Vamos ver se a gente consegue finalizar aqui o nosso bate-papo. Eu creio que, apesar do nosso probleminha técnico aí da internet, que foi muito enriquecedor, pelo menos para mim, né, no início da live eu falei que hoje eu sou também uma espectadora. Eu tô tão ansiosa para ouvir quanto vocês. Voltamos? Voltamos. Eu ia falar a mesma coisa que a Marisol falou. A gente vai precisar fazer outra live com o mesmo assunto. Vamos continuar, né, o assunto. Pois é, a gente tem aí 8 minutos para acabar, tá? Mas assim, por isso que eu falei, o assunto cardápio escolar é muito amplo, né? Tem muita coisa para ser falado. Por isso que eu falei, cantina é papo para outra live, né? É um assunto também e polêmico, né? Porque, enfim, deixa pra lá, não vou polemizar nada agora, não. A Nutri Larissa escreveu aí pra gente: nossa, como eu comia salgado na escola, na cantina da escola. Quem não comeu, gente? A própria Nutri que vos fala. Quem nunca? Quem nunca? Mas aí é que tá. É aquela coisa do comi e nunca morri, sabe? Eu comi, sempre comi e nunca morri. Mas antes não tinha informação. A informação era breve, curta, pequena, pouca. Hoje a gente tem muita informação. E não tem motivo para continuar no erro com informação. É verdade. Errado é continuar no erro quando a gente tem informação, não é verdade? Aí não dá. Eu amava também de queijo com presunto frito. Gente, mas eu comia tanto de porcaria que eu comia na cantina da escola, né? Enfim, a gente precisa realmente, graças a Deus, a informação está aí e hoje a gente pode atuar de uma forma diferente. A informação está tanto para os profissionais quanto para os pais, né? Então, assim, está para os dois lados a informação. Então, é muito importante, por exemplo, para as nutris que estão assistindo, buscar informação nessa área e querem atuar nessa área, buscarem informação, cursos, especializações nessa área, né? A experiência de outros profissionais também é muito interessante. Pesquisar na internet cardápio mesmo, e elaborar o seu próprio cardápio como se fosse para uma outra escola. Eu vou elaborar um cardápio, como que eu faria, né? Então, ir por esse caminho é muito importante, é bem legal. E para os proprietários de escolas, se tem alguém vendo a gente aqui, por favor, valorizem o nutricionista da escola, né? É muito importante essa parceria da escola com o nutricionista e da escola do nutricionista, escola nutricionista com os pais.
As crianças é que estão no meio disso, né? Elas precisam dessa atenção, desde bebezinho até a criança maior. Vou repetir, as crianças estão ficando o dia inteiro na escola. Dá. Essa alimentação precisa de atenção especial. Não pode ser qualquer tipo de comida, né? E é isso aí. E aí acho que nós, enquanto nutricionistas, né, fazendo valer toda a nossa formação e todo o nosso conhecimento, acho que a gente tem muito para contribuir, né? Então, a nossa intenção hoje era falar um pouquinho na live sobre como a gente atua, né? Como nós nutricionistas somos importantes também nas escolas, né? Como eu comentei essa semana, a gente está trazendo profissionais de áreas diferentes, de especialidades diferentes, para a gente ter esse panorama, né? E o quão ampla é a nossa profissão, né? Então, Exatamente. eu queria agradecer demais a Andrea pelo bate-papo, foi uma delícia, né? Apesar dos nossos problemas técnicos. Tava muito bom. Apesar dos nossos probleminhas técnicos, eu acho que todo mundo que está aqui sai com muita informação, muito conhecimento e com vontade de quero mais. Eu tenho certeza que a gente vai precisar continuar essa conversa em outra live, hein? Vamos continuar, vamos continuar. E quem que bota aí então nos comentários se alguém quer a live de novo. Comenta aqui pra gente. Porque a gente já vai planejando uma próxima, quem sabe para falar das cantinas, quem sabe para falar sobre outros assuntos relacionados. O pessoal está agradecendo. Se tiverem dúvida, né, Diana? Se tiverem dúvida ainda sobre o assunto, é só deixar nos comentários da live. Vai ficar salva a live? Vai ficar salva, tá bom? Vai ficar no nosso IGTV aqui da Nutriv. Então, quem não conseguiu assistir desde o início, chegou um pouquinho depois, né? Corre pro IGTV para ver desde o início. E se vocês tiverem comentários, dúvidas, enfim, fiquem à vontade, tanto a gente quanto a Andréia, a gente está super disponível para contribuir, tá bom? Andréia, muito obrigada mais uma vez, foi um prazer. E eu que agradeço você. Tá bom? Muito obrigada mesmo, pessoal. Um beijo, pessoal. Obrigada pela presença.